Bem, começou a nossa gravação. Eu vou pedir para quem estiver com a câmera ligada que, por favor, desligue. Só para a gente manter não atrapalhar, tá bom? Desliguem seus microfones também, por favor. E aí a gente tem uma aula limpa, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar? Não, acho que não. Então, vamos lá. Então, só pegar aqui o slide. Então, vamos lá. Essa é a nossa disciplina, este é meu nome, minha formação, e esta é a nossa instituição. Vou começar falando de estatística básica. Não sei se vocês já tiveram acesso ao material, mas o nosso material ele inicia com uma matemática básica, tá? Então, essa aula de matemática básica eu vou deixar para a próxima aula. Eu gostaria de começar falando de estatística básica, porque a disciplina de métodos quantitativos, ela é um pouco de matemática e um pouco de estatística. Na realidade, mais de estatística do que de matemática, tá? A estatística usa a matemática como ferramenta, tá bom? Então, eu prefiro começar por aqui, né? Isso também consta no material de vocês, tá bom? Para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para falar sobre o principal assunto da disciplina. Tá bom? Então, vamos falar sobre estatística básica. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação da aula, podem se manifestar, podem me interromper, ok? Para que a gente possa dialogar, conversar na aula, tá bom? Para que ela não fique uma aula chata, não fique uma aula maçante, entediante, sonolenta, tá bom? Então, a gente está à distância, assim, mas vamos tentar interagir para que a gente possa manter o dinamismo, né, dos nossos encontros. Bem, eu vou falar aqui algumas coisas, tá? Antes de apresentar o conteúdo de fato. Por favor, participem, contribuam com as experiências de vocês, tá? Para falar de estatística, eu vou contextualizar dizendo que a gente faz estatística, a gente vê estatística em todo momento, em todo lugar, né? E para isso a gente precisa entender qual é a importância, então, da estatística no geral, né, na nossa vida, tá? Essa frase aqui de baixo, que eu estou apresentando no slide, ela basicamente responde, tá? Esse pensamento que eu estou levantando aqui com vocês, tá? As estatísticas, né? Estou usando no plural, elas podem permitir me fugiu o termo, que a gente possa, elas permitem que a gente consiga dar sentido e interpretação adequada para dados que são manipulados, são tratados, são transmitidos e viram informações. O dado original, que são produzidos aí pelas tecnologias que nós temos, por exemplo, originalmente eles não são informações. Eles passam a ser informações quando eles passam por algum tipo de tratamento analítico, né? Quando a gente começa a organizar, começa a aplicar uma máscara, vou dizer, um formato para o número, se o dado for um número, se for um texto organizado e coisas do tipo, tá? Então, é a manipulação. A estatística permite a manipulação dos dados brutos que são produzidos pelas diversas fontes que a gente possui no mundo, né, no mundo atual, e que podem ser tratados e manipulados e transformados em informações e, para isso, ser divulgado, certo? Vamos considerar aqui o volume de dados que é produzido. Quanto será de dados que a gente produz? Nem vou falar por um tempo grande, vou falar assim, por dia. Imagina, com o tanto de rede social que a gente possui, com o tanto de sistema computacional que a gente possui,
com o tanto de meio de comunicação que existe e com outros meios que também produzem dados, né? Um dos grandes desafios da atualidade é justamente o armazenamento desses dados que são produzidos, né? Tá bem comum a gente, hoje em dia, armazenar dado em nuvem, por exemplo, né? As empresas têm investido bastante nisso aí. E esse é um investimento alto, é um investimento caro, porque para isso elas precisam ter suas grandes centrais, seus grandes computadores, seus grandes armazenadores de dados, né? Porque quando a gente fala de dado em nuvem, né, para a gente, fisicamente, ele não fica com a gente, né? Mas esse dado que a gente produz e deixa armazenado num Dropbox, por exemplo, ou no Google Drive, ou no OneDrive, ou coisas do tipo assim, eles ficam armazenados em algum lugar, né? Em algum lugar desse mundo. Em algum lugar do mundo tem um maquinário, um equipamento, um conjunto de equipamentos que armazena os nossos dados que a gente deixa arquivados em uma nuvem. Né? E imagina o tanto que é produzido e armazenado. As redes sociais, quando a gente vai lá, posta uma imagem, uma foto, coloca uma legenda, a gente está produzindo dado, né, naquela plataforma. E aquilo é visualizado por um monte de gente. Né? Então, a gente está passando uma informação. Quando a gente publica e coloca uma legenda, por exemplo, na imagem, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, a gente manipulou, né, um dado, no caso uma imagem, e legendou. Então, a gente fez um tratamento, mínimo que seja, né, e isso se transforma numa informação quando alguém olha para aquilo, lê o que a gente escreveu e recebe essa informação, recebe esse dado, e aquilo vira uma informação, tá bom? E isso, de certa forma, tem um tratamento analítico, tem um tratamento estatístico. Imagina que esses gestores, gerenciadores de redes sociais, se eles não quantificam, né? Vamos supor, para cada perfil, cada país, por exemplo, né? O número de usuários, quando a gente vê, o Facebook tem X usuários no Brasil. O brasileiro, ele gasta não sei quantas horas por dia no Facebook. Isso é estatística, vocês concordam? E a gente é monitorado para poder essas empresas fazerem esses levantamentos. Olha só, eu trago aqui 3 perguntinhas só para a gente pensar um pouquinho e pensar se a gente consegue produzir estatística a partir das respostas que a gente der, certo? Por exemplo, a primeira pergunta que eu apresento é: quantas horas você dormiu hoje? Aí entenda hoje, a da noite passada para hoje de manhã, tá? A madrugada é hoje, né? A madrugada que a gente já passou é o dia de hoje. Imagina o tanto de horas. Se eu for perguntar para cada um de vocês o número de horas, em média, tá? Aproximado, tá? Em geral, a gente não conta, assim, com tanta exatidão, né? Quantas horas dormiu. Tem gente que é rigorosa e conta, mas, assim, eu creio que isso não seja um perfil geral, assim, não é comum. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma noção de que eu tenha dormido na última noite 6 horas, um pouco mais de 6 horas. E aí, se eu for perguntar para cada um de vocês, e aí eu registrar isso em algum software, algum programa, ou até mesmo numa folha de papel, que seja, né, eu estou criando um banco de dados, né, e aí eu posso fazer uma manipulação com o uso de método quantitativo, né, que aí falar de método quantitativo nesse caso é falar de estatística. E aí, como é o número de horas, isso é um dado quantitativo. Eu posso extrair média, posso extrair outras medidas numéricas a partir desse conjunto de dados, né? De dados, e transformando isso em informação. Quando eu apresento isso numa média, num gráfico, numa tabela, num quadro, que seja, a gente transforma o dado, que é o número de horas por indivíduo, por aluno,
né, por pessoa que está aqui online nessa plataforma. Quando a gente faz esse tratamento, a gente produz informação. A segunda pergunta: quantos alunos aqui comeram antes da aula? Né? Quantos de vocês comeram antes da aula? E aí a gente vai ter uma contagem, né? Uma determinada quantidade comeu, vai dizer sim, uma outra quantidade vai dizer não. Ou todos, né? Pode acontecer que todos, se a gente considerar os cenários possíveis, né? Vamos nos extremos, que é todos comeram ou ninguém comeu. Ou tem ali o meio termo, né? Onde alguns comeram, outros não. E a gente, da mesma forma, a gente pode aplicar em uma série de manipulação de tratamento estatístico e transformar as respostas para essas perguntas em informação. Terceira pergunta: quantas pessoas vivem dentro de um raio de 1 quilômetro da sua casa, né? Essa é mais, assim, vou dizer, difícil, né? Eu não sei medir 1 quilômetro, o que é um raio, né? Tem uns conceitos que pode ser que alguns de vocês não tenham familiaridade. Raio é a distância, né? Vamos supor, aqui tem a residência, a minha residência, né? E aí 1 quilômetro, assim, 1 quilômetro, e aí eu faço, né, um círculo, isso é um raio, assim, né, grosseiramente falando, né? Então, assim, na vizinhança, até 1 quilômetro de distância, em todas as direções, né, a gente dá uma estimativa de quantas pessoas vivem, né? Muita gente, né? Para a gente que vive nas cidades aqui da região, né? Da região de Campinas, é bastante gente que vive ao nosso redor, né? E a gente poderia dar um chute aí que seja, tá? Só para a gente pensar. Agora, por que é importante a gente aprender estatística? A gente que está em curso superior, né? Sendo que eu vou me formar vou usar como se fosse vocês. Vou me formar em administração, vou me formar em recursos humanos, vou me formar em logística ou outro curso. E aí eu ainda não entendi por que tem essa disciplina na minha grade de disciplinas, na minha ementa, né? Na minha formação. Basicamente, essa é uma disciplina que é importante para todo profissional, tá? Todo profissional precisa ter um olhar analítico para dados, porque isso permite uma boa tomada de decisão, né? Ou várias, ou sempre. Tomar decisão é uma ação que nós praticamos com muita frequência. Por mais que seja inconscientemente é como a gente faz na maioria das vezes, né? Na nossa vida. Aí no âmbito pessoal, no âmbito profissional e em outros âmbitos, a gente está sempre decidindo as coisas, né? E o uso de dados para tomada de decisão no mundo corporativo, ele já se tornou cada vez mais comum e frequente. E a disciplina de métodos quantitativos é uma dentre as que vocês vão ter na formação de vocês e que vai permitir, vai treiná-los, né? Vai dar a vocês essa capacidade também, tá? Sei que vocês já devem ter, mas vou dizer assim, que vai melhorar, tá? Outra pergunta: como é que a nossa vida pode ser influenciada diretamente por essas informações aqui que eu levantei? Obviamente que é muito mais, né? A informação é muito mais ampla do que o que eu citei aqui. Mas vamos focar nos meios de comunicação, né? Quando a gente liga a TV ou a gente vai assistir um filme numa dessas plataformas de streaming, como a Netflix, ou mesmo a gente vai assistir um vídeo do YouTube, por exemplo, né? Como que a gente é influenciado por esses meios de comunicação? Eles trazem algum dado estatístico que possa impactar na nossa vida? Por exemplo, a informação da temperatura,
né, da meteorologia, o tempo, né, nos telejornais, é bem comum. Todo dia de manhã eu tenho esse hábito, por exemplo, tá? Eu tenho o hábito de, ao assistir os telejornais, quando eu não vejo, eu vou procurar nos aplicativos do celular, para saber como é que vai ficar o tempo durante o dia. Se vai chover, se vai esfriar, vai esquentar, ou se vai ter um outro fenômeno meteorológico não comum, né? Para que eu possa me preparar, me planejar com um traje adequado, né? Com um guarda-chuva, se for chover, né? Um sapato adequado. Por exemplo, eu tenho um tênis que eu não uso quando está chovendo, porque ele faz eu deslizar, faz eu escorregar, então eu corro o risco de cair. Então eu não uso quando está o chão molhado, porque por causa da chuva, certo? Então, esse é o meu exemplo da influência que um meio de comunicação tem na minha vida a partir de dados, né? Informação de temperatura, informação de precipitação, né? Chove, não chove, dentre outras informações. Se vocês quiserem trazer exemplo, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Contribuam. O uso de estatística permite que a gente consiga organizar, que a gente consiga interpretar, dar informações, né? Quando chega na parte da interpretação, o dado já virou informação. E isso não de qualquer jeito, tá? Mas de uma forma adequada. Adequada para o quê? Principalmente para uma decisão, né? O termo tomada de decisão, ele é um jargão que ele é usado maciçamente em todas as disciplinas, em todos os âmbitos, em todo momento que a gente faz um trabalho mais analítico, né? Mais de pensar, de organizar, que requer da gente de um raciocínio lógico. Olha só, esse slide aqui, essa disciplina eu lecionei no ano passado na unidade de Campinas, e foi no começo da pandemia, foi no primeiro semestre de 2020, e aí eu trouxe essas imagens aqui, esses gráficos, retirados lá do Ministério da Saúde. Como a pandemia estava no seu início, a gente ainda estava, né, conhecendo como o que era o coronavírus, o que era a Covid-19, que é a doença gerada pelo vírus, dentre outras. A gente estava se habituando com essa questão do teletrabalho, né, da aula à distância, da aula ao vivo, usando plataforma como essa que a gente está usando para transmitir essa aula. E aí eu trouxe isso aqui de exemplo, não só para trazer o dado, né, atualizado. Olha, vejam só, é uma informação do dia 31 de março de 2020, vai fazer um ano daqui a mais uns dias. E naquele momento eu trouxe aqui como que o Ministério da Saúde se comunicava com a população geral, porque é no site do Ministério da Saúde de onde eu extraí, era a saúde.gov.br. Covid é onde na realidade eu não testei se esse ainda é o endereço, assim, tá? Mas certamente o que mudou foram esses números, né? Olha só, nessa data, né, tinha confirmado 5.717 casos de coronavírus, né? Pessoas que foram infectadas. E olha o número de óbitos naquele momento, 201. Lembrem que nós já passamos de 200 mil, né? 200 mil óbitos. A letalidade, ela se refere à taxa de morte, né? Assim, o quanto dos infectados morreu. Isso é o que eles chamam de letalidade. E aí percebe como essas informações, esses números foram transformados em informações, é isso que eu quero trazer de exemplo, né? Aqui é uma contagem, né? A contagem referente ao número de pessoas que foram infectadas no Brasil, tá? Isso é um dado de nível Brasil, infectadas num determinado momento da história, né? Olha só o horário que eu retirei a informação, né? Na realidade, não. Isso aqui é o horário da última atualização, tá? Mas foi nessa data aqui, tá? Foi nessa data aqui que eu retirei.
Também, ó, uma outra informação, um outro dado que virou informação é o número de pessoas que morreram até essa data, né? Desde o início das semanas epidemiológicas que foram acompanhadas, né? Desde o início da pandemia, que é um número, foi um tratamento mais elaborado, né? Transformou aí uma razão num percentual. E aí a informação, o dado transformado em informação visual, né? A visualização de dados, ela é um recurso bastante utilizado pelos estatísticos, por quem usa estatística, né? E é uma área que tem sido cada vez mais explorada na apresentação de resultados no mundo geral, né? Tanto corporativo, acadêmico, escolar, etc. Aqui, no caso do painel coronavírus, né, tem esse gráfico aqui, né, que é um de setores circulares, e aí ele apresenta o número de casos, e está bem pequenininho aqui, né, não sei se vocês vão enxergar, mas o que tem, ó, tem esse número que está bem aqui, é o número de casos por região, grande região brasileira, né, que nós temos 5 regiões no país, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e aí tem esse percentual aqui, o quanto que esses números representam da soma total, né? Possivelmente aqui esses casos vão somar 5.717 nessa data, né? Referente a essa data aí. E aí, talvez vocês não enxerguem, mas aqui, ó, 294 referente à região norte, tá aqui, ó, representando essa pequena parte aqui em rosa ou vermelho, não sei como é que vocês vão enxergar aí a cor. Mas o que a gente consegue extrair aqui de informação, essa laranja, essa parte aqui em laranja é a maior, ocupa a maior área do gráfico, e ela corresponde à região sudeste, né? É a região sudeste do país, é onde nós estamos, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Até porque já é esperado que isso aconteça, porque é a região mais populosa do país, né? Então, até uma influência justamente por conta disso, né? Onde tem mais gente, possivelmente vai ocorrer mais casos, né? Outra informação trazida aqui pelo painel coronavírus, lá no dia 31 de março de 2020, né? Aí tem um gráfico aqui, que é um gráfico de barras verticais, ou gráfico de colunas, né? Tem esses dois nomes que a gente encontra por aí. Tá bom? Esse gráfico está desenhado em um plano cartesiano. O plano cartesiano é o eixo XY, né, que a gente conhece. O eixo XY é o plano cartesiano, tá? Oficialmente é o nome dessa região que a gente cria ao desenhar essas retas, onde elas se cruzam, né, em um momento, né, onde elas se cruzam em um determinado ponto, e esse ponto que a gente vai chamar de origem, tá? Então, tá aqui. Eu vou trazer vários conceitos que possivelmente vocês já devem ter visto, mas faz tempo que viram, ou se não viram, verão aqui, uns conceitos de matemática básica, de estatística básica também, tá certo? Se alguma coisa que eu falar não ficar claro, também, por favor, se manifestem, ok? Para que eu possa esclarecer a dúvida, né? Ou até melhorar a minha explicação e explanação, tá? A minha fala. Aí tem aí os valores, ó, tudo é número aqui, né? No caso, possivelmente isso aqui é da semana epidemiológica, exatamente o que eu falei, ó. Aí aqui tá bem pequenininho, não acho que vocês não vão enxergar, mas tem aqui a 9ª semana, 10ª semana, 11ª semana, semana número 12, número 13 e número 14, e aí eles mostram aqui, ó, em cima de cada uma dessas colunas, o número de casos, casos novos, possivelmente, que foram que aconteceram, né, que foram notificados nos sistemas, e aí para isso, para chegar aqui, essa informação, é preciso que os sistemas do Ministério da Saúde, né, como um todo, sejam alimentados. Então, vai ter lá um profissional, vem alguém lá doente, está com sintoma, faz os testes, aí depois que sai o resultado, né, positivo ou negativo, ele entra lá num sistema e aí todo o dado necessário para alimentar é inserido no sistema. E isso vira estatística. É isso, no final das contas, tudo vira estatística. Ó.
Por isso aqui é estatística, né? Que está transformada em informação. Aí é uma divulgação, né? De como que naquela data, como nessa data aqui, estava o cenário, né, da pandemia no país. Ainda contextualizando a nossa fala, não falei de conceitos básicos, mais à frente aqui, deixa eu olhar o horário, tá? Para que eu também não fale demais e não apresente conteúdo, tá? Para a gente pensar da utilidade da estatística, eu também trago 3 perguntas aqui, eu deixo com vocês as respostas. Não precisam me responder, mas pensem sobre isso. A não ser que vocês queiram trazer alguma contribuição para esse momento, tá bom? Fiquem à vontade. A primeira pergunta é essa que está em vermelho aqui no nosso slide. Eu pergunto o seguinte: como que as pesquisas devem ser feitas? Tá? E aí, que tipo de pesquisa, professor? Pode ser uma pesquisa acadêmica, né? Na faculdade, ou no instituto de pesquisa, ou numa universidade. E também a gente faz pesquisa, né? As pesquisas também acontecem nos laboratórios, né? Das empresas, nas indústrias farmacêuticas, por exemplo. Né? Aqui nós temos a MS em Hortolândia, né? Temos outras empresas por aí, né? Que também fazem pesquisas para poder produzir os seus fármacos, por exemplo. Mas aí tem pesquisa também de mercado, tem pesquisa na indústria, né? Por exemplo, quando se pretende lançar uma nova TV, né? As indústrias de TV certamente fazem suas pesquisas para saber se uma TV de tamanho com medidas específicas lá e de com uma determinada tecnologia, se ela vai vender bem. Né? Então, antes de se produzir, se faz uma especulação no mercado. Essa especulação é o que eu estou chamando de pesquisa aqui, né? É saber se vai ter uma boa aceitação. Né? Se for negativo, aí anula-se a produção disso, né? Porque senão vai ter vai se perder dinheiro. Pergunta 2, né? Aqui vocês podem responder, tá? Agora respondam para vocês. Qual que é a quantidade de dados necessários para uma pesquisa? Isso aí é uma pergunta, de certa forma, difícil de responder. Por quê? Isso varia dependendo de um monte de fator. Suponha que uma pesquisa clínica seja realizada em um hospital para saber se um contraceptivo, vamos falar das mulheres, né, um contraceptivo que está sendo aplicado nas pacientes de um determinado hospital, juntamente com uma nova terapia não hormonal, está sendo investigado para saber se isso vai melhorar a saúde da mulher como geral ou não. Tá? Mas quantas informações, quantas mulheres eu preciso que participem da minha pesquisa, vamos supor que essa pesquisa seja minha, para que eu tenha um resultado confiável. Aí é que está, né? Então, é exatamente isso que eu estou perguntando aqui. Qual é a quantidade de dados necessários? Entendam dados, né? Quem produz dados, nesse caso, do exemplo que eu trouxe? As mulheres que vão participar da pesquisa. Né? E aí eu preciso ter essa noção. Mas quantas mulheres eu tenho que convidar, tenho que fazer com que participe da minha pesquisa, para que eu tenha uma quantidade, uma massa de dados necessária para a produção de resultados confiáveis. Então, é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que chegar lá, numa das etapas finais da manipulação, do tratamento do dado, para que ele seja robusto. Robusto, o que é? Confiável, olhar para aquilo e ter a certeza, ou a quase certeza, de que aquilo pode ser acreditado, pode-se dar um crédito àquilo que está apresentado. Pergunta 3. Quais as conclusões que devemos chegar ao analisar os resultados? Não está muito bem elaborada. Que conclusões a gente deve ter, né, obter ao analisar os resultados de uma pesquisa?
né? O que a gente pode ter de conclusão? É isso que eu quero perguntar. Se eu estou olhando para uma média, vamos supor, eu pergunto a idade de cada um de vocês, e aí monto um banco de dados com essa informação. Então, eu vou ter um monte de valor de idade, né, de cada um. O que eu posso extrair desse conjunto numérico? Posso extrair uma média, eu vou ter a idade média. Eu posso ter o mínimo, né? Eu vou saber qual é o menor valor de idade. Eu vou ter a pessoa mais jovem, o aluno mais novo, o máximo, ou seja, a maior idade. Vou ter um valor numérico desse conjunto de idades, vou saber qual é a idade mais avançada, a pessoa que tenha mais velha, possivelmente seja eu aqui, dentre outras informações. O que a gente pode fazer com isso? A gente consegue ter um panorama de um perfil, né? Qual é o perfil do aluno, né? Em termos da idade, né? Em média aqui o valor da idade é esse, a amplitude de idade, então, a amplitude é uma medida estatística bem simples de se obter, que é nada mais do que a diferença entre a maioridade e a menoridade. Esse resultado da diferença é o que a gente vai chamar de amplitude, tá? A gente vai ver isso mais para frente. O mínimo, né? A pessoa mais jovem tem idade tal, a pessoa mais velha tem idade tal. E aí a gente constrói, por exemplo, com a interpretação desses resultados, constrói um relatório, né? Então a gente pode tirar conclusões disso para entender o perfil a partir dessa informação etária de vocês. E aí, para isso, a gente vai recorrer a métodos científicos, né? Para que a gente tenha informações confiáveis, tá certo? A gente não percebe, a gente não fala isso, mas a gente faz uso de método científico em todo momento. Quando a gente calcula uma média, a média é um cálculo simples, né? Soma dos valores dividido pelo número de valores usados na soma. A média é um método científico. Foi criado em algum momento da história da humanidade por algum cientista, né? E aí, o que ela representa? Ela é para representar o centro do conjunto, né? Pensando num centro de massa, ali, um centro que ela vai estar ali equilibrando, né, os valores todos. E, dentre outros. Então, a gente vai recorrer à metodologia estatística, né, que ela compõe os métodos científicos existentes até então. E é isso que vai nos permitir responder a essas 3 perguntas que eu apresentei antes, que estão aqui replicadas. Enfim, dada essa contextualização, a gente pode começar a apresentar os conceitos básicos, tá bom? Vamos apresentar os conceitos básicos de estatísticas, possivelmente muitos de vocês já conhecem, ou aqueles que talvez acham que não conheçam, conhecem, ou realmente não conhecem, tá bom? Então, considerando esses 3 perfis que eu listei aqui, a gente vai tentar dar uma nivelada em todos para que a gente consiga trazer, cumprir o conteúdo da nossa disciplina. Conceitos básicos. Vamos, para iniciar, apresentar o conceito de estatística. Tá? Estatística, formalmente, representa um conjunto de técnicas e de métodos de pesquisa que envolve, então esse conjunto envolve o planejamento de experimento, né, experimento clínico, experimento laboratorial, experimento social e qualquer outro tipo de experimentação. Envolve a coleta de dados. Existe uma área da estatística que é a tecnologia da amostragem, em que ela só tem métodos para coletar dados, para fazer a coleta de dados que eles possam ser coletados apropriadamente, para que eles possam ser coletados apropriadamente. Tá? Conjunto de técnicas que envolve o processamento de dados, a análise de dados
e, por fim, a disseminação das informações. Lembra lá do slide que eu apresentei o painel lá do coronavírus do Ministério da Saúde? Naquele momento, eu estou disseminando informações a partir da estatística, dos métodos estatísticos. Eu apresentei alguns gráficos, alguns números manipulados, né, uma contagem, um percentual, né? Então, aquela visualização, aquela informação aquela que está sendo disseminada, fez uso de estatística para chegar naquele resultado, tá bom? Então, esse aqui é o nosso conceito formal do que é estatística. Ela vai fornecer, a estatística, tá? Vai permitir que a gente tenha método, ou metodologia, que eu estou meio que repetindo, tá? Vai permitir a coleta de dados, a organização. Licença, professor. Olá. Olá, tudo bom? Aqui é a Pamela. Professor, você não comenta como você consegue voltar no outro slide rapidinho, só para me tirar um print, por favor? Claro. Esse aqui, este. Isso, só um segundo. Esse material, eu não disse. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Em formato PDF. Assim que eu terminar, juntamente com a videoaula, eu vou ter que subir essa videoaula no YouTube. Porque como eu estou sem acesso ao AVA, e aí eu vou passar para a professora Mônica, que é a coordenadora, né? Esses slides eu disponibilizo, fiquem tranquilos, a não ser que vocês já queiram printar, fiquem à vontade. Não, tá ok, já terminei aqui, professor, obrigada. Sendo assim, então tá bom, viu? E aí eu disponibilizo, tá bom? Tudo Ok. que eu produzo e apresento, eu sempre disponibilizo para os alunos. Na realidade, quando eu já estou produzindo, eu já estou pensando assim, como que eu devo preparar para depois passar para eles. Então, eu tenho essa preocupação, tá bom? Então, vamos lá. E aí, né, continuando, reforçando o que eu já falei, estatística serve para coletar dados, organizar dados, descrever, né? Então, essa organização, ela é extremamente importante porque nem todo dado bruto, ele está preparado para receber um tratamento analítico, metodológico. Então, antes da gente fazer qualquer manipulação, a gente precisa organizar. Ou seja, existem resíduos, existem até mesmo, eu não gosto de chamar, mas lixo, né? Muitos dados acabam virando lixo. E aí eles ficam ali entre os dados úteis, ficam os dados inúteis também, né? Que vão ser descartados, né? Então, a organização ela vai permitir que a gente, no momento da descrição e da análise, que a gente não tenha esse prejuízo, né? Está manipulando coisas inúteis, que não vão ser úteis depois de todo um esforço aplicado. Tá bom? Então é isso. A organização é extremamente importante. Então, toda vez, lembra lá quando a gente pega uma planilha de Excel, possivelmente muitos de vocês já fizeram ou fazem nos seus trabalhos, né? Recebe lá uma planilha que vocês precisam limpar, né? Isso é bem comum. Pega esses dados aí, limpa. O que é limpar? Vai depender do que eu pretendo fazer, né? Eu quero retirar aqui os campos vazios, os campos que tem zero, né? O que tem aí de zero? Pode deletar? Não tem umas coisas assim? Então, eu estou organizando o conjunto de dados, tá bom? Análise, a gente já falou disso, e a interpretação é justamente a informação que a gente extrai do dado tratado, certo? E aí, qual é a intenção? É só ter trabalho? Claro que não, né? Isso aí é para subsidiar alguma tomada de decisão, né? O nosso mundo é guiado por isso. Tomada de decisão. E aí, assume a frente, né? Assume a vanguarda aquele que toma a melhor decisão a partir dos subsídios que tem. Essa figurinha aqui, né? Esse fluxo, tá? Foi um fluxo que eu preparei num material que eu elaborei. Eu produzi um material também que falava disso. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, né? Como que acontece
o fluxo de cada uma dessas etapas da metodologia estatística. A primeira delas, a gente precisa de dado, né? Se a gente não tiver dado, a gente não consegue fazer estatística. E aí, seguindo, né, um fluxo... claro que isso aqui tudo está muito, muito resumido, né? Dentro da coleta tem um monte de trabalho, né? Dentro de cada uma desses retângulos, desses quadrinhos aqui que eu estou apresentando, tem um mundo, né? Análise crítica é a organização, né? É a gente olhar depois para tudo que coletou e ver o que vai ser útil, o que eu vou conseguir utilizar nas outras etapas, nas etapas posteriores. Fazer a apuração é a descrição, né? É o tratamento. A apuração entenda como sinônimo do tratamento analítico, ou seja, o uso da ferramenta da metodologia estatística em si. Então, aqui é a estatística trabalhando. Seguindo a apresentação, ou seja, fiz o tratamento estatístico, consegui produzir as médias que eu queria, as proporções que eu queria, os percentuais que eu queria, os gráficos que eu queria, as tabelas que eu queria, e aí vou apresentar. Não, fiz todo esse trabalho, beleza, armazenei em um arquivo, ou eu imprimi, e aí eu vou engavetar. É isso? Não, né? Tanto trabalho para engavetar? Não, senhor, isso aqui vai ser divulgado. Vou colocar nas redes, nos nossos sistemas de intranet da empresa, vou divulgar para o meu gerente, para mostrar como que eu trabalhei para caramba, né? Para o meu diretor, vou vender esse trabalho, eu estou aqui dentro de um projeto, e aí esse processo que eu produzia, que eu trabalhei aqui, que eu apliquei, me deu esses insights, né, com o uso de estatística, então eu vou vender meu peixe. Então, é aqui, a apresentação, né? Então, é para isso que serve. Por quê? Porque aí, vendendo o meu trabalho, por exemplo, com a minha ideia, com o suporte da estatística, a gente pode convencer de que a ideia é boa, né? Por exemplo. E aí, a análise, né? Vamos supor, depois de apresentado, né, para um público-alvo que eu tenha, né, esse público se convenceu de que a ideia é boa e que é bom aplicar, pôr em prática para um determinado trabalho, e aí essa foi a análise, o momento da análise. Beleza, entendi, compreendi o que você apresentou numa reunião, por exemplo, né? E aí cria-se uma série de previsões, de projeções, de resultados, né? Ah, se a gente fizer assim, assado, não sei o que, a gente vai chegar num resultado X, Y, Z, vai ter um ganho assim, assado, não sei o que, uma redução de custo, e uma série de resultados bons. A gente só procura coisa boa, né? Só procura resultado bom. Ninguém quer, faz todo um trabalho como esse aqui para chegar em resultado ruim. Ninguém quer isso. Certo? A palavra estatística, eu vou falar um pouquinho da história, tá bom? Um pouquinho de história. A palavra estatística mesmo, né, ela surgiu assim, estatística, pela primeira vez no século XVIII. Se a gente pensar na história, nem é tão antiga assim, né? Nem é tão antiga assim. E ela foi apresentada por um alemão, tá? Um pesquisador alemão, chamado, né? Não vou me arriscar, é Gottfried, eu acho o nome do cara, né? Esse aqui eu não sei falar. Tá? Esse pesquisador, essa pessoa viveu nesse período aqui do século XVIII, né? De 1719 a 1772. Tá bom? Então, obviamente que antes disso já se fazia estatística, só não se chamava assim, né? E é como na grande maioria dos acontecimentos da história ocorrem. Faz-se as coisas, desculpa, fazemos as coisas, né? E aí elas não têm nome, ou tem outro nome, né? E aí, de repente, posteriormente, aquilo é batizado com alguma coisa que virou a marca, virou o nome oficial. Foi o caso da estatística. Certamente, ela já era usada muito antes do século XVIII. No entanto, a palavra, ela surgiu em meados dessa época aqui, tá? A partir do que se tem de registro, né? E aí tem essa questão histórica também do registro, né? A história
Nem tudo que aconteceu está registrado. Então, do que está registrado, é isso que você sabe. Ela é uma palavra derivada do termo latim status. Tá? Então, qual é o seu status? Então, a estatística veio daí. Status é uma palavra latina, né? Status. Isso tem uma relação direta com o Estado. E aí vamos entender aqui, Estado não como o Estado de São Paulo, não. É o governo, tá? O Estado, com letra maiúscula, representa o governo. E aí, seja, no nosso caso aqui, como é uma democracia, é um presidencialismo, seria o governo federal, né? Uma monarquia, os monarcas e coisas do tipo assim. Estava vinculado diretamente. Tá? Então, atividades que eram realizadas pelo Estado, onde se faziam os censos, né? Contar o número de moradores de determinada região, quantos eram maiores de idade, quantos eram homens, quantos eram mulheres, quantas crianças tinham, para saber, aí para fazer coleta de impostos, coisas do tipo assim. Isso foi bastante usado na antiguidade. Né? O fim desse parágrafo fala justamente disso, que era uma atividade exclusiva do Estado, né, do governo, tá bom? Ela tem origem, a história da estatística, exatamente aí, tá? No uso de coleta de dados, de informações pelo governo, tá? Mas ela também acontecia, como eu disse, né, que a palavra surgiu no século XVIII, mas antes do século XVIII já se fazia estatística. Da mesma forma que, apesar de a atividade da estatística ser oficialmente uma atividade estatal, né, do governo, ela também era praticada em outras áreas, como na agricultura, área da saúde, educação, ciências sociais, dentre outras. É possível, aí eu já vou começar a falar da divisão, né? Assim como na matemática, na administração, nas disciplinas de gestão, a estatística também pode ser dividida, tá? E aí, a primeira divisão que se faz da estatística é nessas duas grandes áreas que estão apresentadas aqui para vocês, tá? Deixa eu olhar a hora aqui. Tá assim, a gente tem bastante tempo. A gente vai fazer... Eu esqueci de falar o horário da aula para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a nossa aula começa às 19h10 e ela vai até às 22 horas, tá? A gente tem um intervalo previsto para fazer às 10 para as 9, tá? Então, a gente tem um intervalo previsto nesse horário e ele dura 20 minutos, tá bom? É até bom a gente fazer mesmo, porque muita falação, assim, às vezes a gente desconcentra, né? A gente não consegue ficar atento por muito tempo. Bem, a divisão, tá? A estatística pode ser dividida, obviamente, que ela se divide muito mais, tá? Mas, inicialmente, ela se divide nessas duas grandes áreas, que é o que a gente chama de estatística descritiva, que é um conjunto de técnicas, né? Ela representa um conjunto de técnicas para coletar, organizar, apresentar. Então, é tudo que eu já disse, né? Apresentar, analisar e sintetizar dados, tá? Qual é a diferença aqui? É que todo resultado, aí eu vou falar da estatística inferencial, é que todo resultado com um conjunto de dados manipulado por técnicas de estatística descritiva, eles vão representar só aquele conjunto. Diferente da estatística dita inferencial, é quando se faz uso de amostras, né, utiliza tecnologias de amostragem para obter dados, e aí a gente vai ter amostras que a gente chama de representativas da população de onde elas foram retiradas. Então, todo resultado que a gente obtiver para aquela amostra, a gente pode extrapolar. Extrapolar, ou seja, é dizer, vamos supor, eu tenho uma amostra de pessoas, vamos supor, dos alunos do curso de administração, né? Vamos supor. Estou usando aqui, eu sei que tem mais outros cursos aqui, tá? Mas estou usando esse como exemplo. Os alunos do curso de administração, aí eu coleto a idade dos alunos do curso de administração, e aí eu faço isso, né, por uma amostra, para eu não ter que pegar todos os alunos, eu vou fazer uma amostragem, então uso do procedimento de amostragem, e aí eu tenho lá, vamos supor, 30 alunos, é o suficiente para me dar uma informação confiável.
E aí eu coleto a idade de cada um desses 30. E aí eu extraio uma média. Aí se eu chego lá, numa média de 18 anos, acho que mais, né? Vou chutar 20, tá? 20 anos. É fictício, tá? Não sei se é isso, é fictício. E aí eu tenho uma média igual a 20 anos de idade, aí eu posso confiar e dizer, olha, a população de alunos do curso de administração da Anhanguera de Sumaré tem uma média de idade igual a 20 anos. Ah, mas é confiável isso? Sim. Eu posso dizer que a população tem uma média, a população de alunos tem uma média de 20 anos. Ah, mas você não só usou uma amostra de 30? Sim, só usei uma amostra de 30. Mas como que você está garantindo que essa amostra representa o conjunto maior que é a população? Porque eu usei procedimentos apropriados para isso, né? Procedimentos validados. Então, quando eu posso fazer esse tipo de afirmação, eu estou fazendo uso de técnicas de estatística inferencial. Tá? É bem comum isso, né? A gente faz muito mais do que a gente imagina. Então, isso, na realidade, o que está escrito aqui? A estatística inferencial compõe processos, né, ou métodos para se obter informações sobre uma população a partir de resultados de uma amostra. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, né, dos 30 alunos de ADM, eu coleto a idade, que é o que tem interesse, posso ter interesse em outras informações, então posso coletar também mais de uma, não que eu tenha que coletar uma, posso coletar várias, e fazer o tratamento apropriado. Quando eu faço o tratamento apropriado em uma amostra e o resultado que ela me fornece, eu digo que vale para o conjunto maior, de onde ela saiu, eu estou fazendo estatística inferencial. População, né? Já que a gente falou de população, falou de amostra, vamos conceituar essas coisas aí. Eu trouxe duas definições de população, né, de dois autores distintos, um é o Dias, o outro é o Crespo, né? O Dias afirma que população é um conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. Determinada ou determinadas, ou seja, alguma ou algumas características. Eu posso dizer assim, então, é muito mais fácil do que a gente imagina a definir população. Em geral, quando a gente fala de população, a gente geralmente pensa já no conjunto maior, todas as pessoas do mundo, não é bem assim. Eu posso, a partir da definição que eu fizer, eu posso dizer que os alunos da disciplina de métodos quantitativos da Anhanguera de Sumaré representam uma população de alunos matriculados na disciplina. Todos os alunos matriculados na disciplina. Independente se é de ADM, é de RH, é de logística ou é de outro curso que esteja matriculado. E aí eu estou definindo uma população. E aí, mas qual é a característica em comum, então, disso que você está trazendo de exemplo, professor? É a matrícula. Todos estão matriculados na disciplina de métodos quantitativos. Então, esse é o aspecto em comum, tá? Então, é muito simples, isso é um exercício de metodologia científica, tá? Eu não sei se vocês vão ter essa disciplina esse semestre, ou quem já está há mais tempo na instituição já fez, mas é bem importante, tá? É bem importante a disciplina de metodologia científica, porque ela treina esse olhar. E aí vai ter justamente essa interseção entre a disciplina de métodos quantitativos com a disciplina de metodologia científica. Vocês vão lembrar de muita coisa. Se vocês já fizeram, vocês vão lembrar aqui. Se vocês forem fazer depois, vocês vão lembrar lá do que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, meu conselho, né, já vou dar a dica. Façam a disciplina bem feita, disciplina de metodologia científica. Cursem ela com vontade, porque isso vai dar um embasamento de raciocínio lógico, vocês vão ter um olhar investigativo muito apurado. E isso vai ajudar vocês lá no TCC. Quando vocês chegarem lá no TCC, no final do curso, vocês vão precisar muito de tudo que eu estou apresentando aqui e muito do que vocês verão ou já viram na disciplina de metodologia científica. Tá bom? Então, já é a dica que eu estou trazendo para vocês. O outro conceito de população, apresentado pelo Crespo, que é um outro autor aí da área,
ele afirma o seguinte: é um conjunto de entes, pessoas, objetos, animais, que seja. Então, entes aí pode representar isso aí. Perceba que está bem parecido com o do Dias, né? Conjunto de entes, só com outras palavras. Portadores de, pelo menos, uma característica em comum, né? O Dias fala de uma, né? E o Crespo fala de pelo menos uma. E aí eu concordo com o que o Crespo diz. Do exemplo que eu trouxe, falando que os alunos da disciplina de métodos quantitativos têm em comum, é que eles têm em comum um único aspecto, que é a matrícula na disciplina. Mas pode ter mais, né? Vamos supor, todos são moradores, aí eu vou chutar, tá bom? Não tenho certeza. Mas todos são moradores da região de Campinas. Então, é uma outra característica em comum, tá? Supondo que isso seja verdade, tá? Não tenho essa certeza. Ainda não conheço vocês para ter essa informação. Tá certo? Então, pode ter outras, né? Enfim, todos são alunos da Anhanguera de Sumaré. Outro aspecto em comum. Então, percebe quando a gente vai começando a fazer um levantamento, uma investigação, a gente vai conseguindo achar mais de um aspecto em comum, e isso caracteriza uma população. Aí eu posso dizer que vocês, matriculados na disciplina de métodos quantitativos, correspondem a uma população. Tá bom? Amostra é uma parte do que eu defini como população. E aí tem lá um conjuntão, que eu chamei de população. Quando eu pego um pedaço, qualquer que seja o tamanho, eu vou ter uma amostra, que é uma parte da população. Tá? Essa é uma definição, assim, bem grosso modo, bem simplista, tá? Bem simplória. Uma população, ela poderá ter duas características. Ela poderá ser finita ou poderá ser infinita, tá? E aí, uma população dita infinita, ela vai mais para um campo abstrato, que vocês vão ver que mais para frente, quando a gente se referir a uma população infinita, a gente ela vai existir muito mais no campo teórico, porque a gente possa fazer uso de alguns métodos aí existentes, tá? Do que de fato. Mas é muito simples da gente exemplificar. Uma população infinita, vamos supor, o número de vírus, né? Aí vamos lembrar do coronavírus, o número de vírus que uma pessoa infectada tem. É um número tão alto, tão alto, tão alto, que a gente não consegue quantificar, por exemplo, né? Então, por esse número ser tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue quantificar, eu posso dizer que a população de vírus em uma pessoa infectada é infinita. Já num contra-exemplo, eu posso dizer que é uma população infinita quando eu consigo quantificar. E aí eu posso dizer, por exemplo, dos alunos matriculados na disciplina de métodos quantitativos que eu defini como sendo uma população. Tá? E aí eu consigo ter esse número, consigo atingir esse número, a quantificar esse número. Isso vai permitir que eu caracterize a população como sendo finita, tá bom? E isso é muito importante quando a gente for escolher a técnica estatística para tratar o meu dado, tá? Principalmente nas tecnologias de amostragem. A gente não vai entrar em detalhamento disso aqui, porque o nosso tempo ele é curto e a gente tem outras coisas mais importantes para ver, pelo menos para esse momento. Mas a tecnologia de amostragem, quando ela vai construir amostras, a primeira coisa que se pergunta é: a população é finita ou infinita? É finita. Então tá bom. Então os métodos apropriados para coletar amostras finitas são esses. Não, me equivoquei, é infinita. Então faz uso desse outro aqui. A matemática usada é distinta. A matemática usada é distinta. Aqui só para representar visualmente o que é uma amostra.
Tá bom? Então, vamos supor que eu tenho uma população, e aí a população é isso aqui, tá? Isso aqui é a população, certo? E aí a amostra é esse pequeno conjunto aqui representado, tá? Então, é só para a gente entender visualmente o que é uma amostra. Outros conceitos, deixa eu olhar aqui. Estou de olho na hora, meu relógio está para ali. Bem, dois conceitos importantes na estatística básica é o conceito de censo e de amostragem. Amostragem já meio que citei aqui, né? Já falei como é que é, mas o que é um censo? Um censo é um processo de coleta de dados de toda uma população, tá? Lembrem que existe o IBGE, lembram que existe o IBGE, que é um instituto federal, que faz coleta de dados para pesquisas diversas, e uma dessas pesquisas é o Censo Demográfico Brasileiro, que inclusive era para ter sido feito no ano de 2020, não foi por causa da pandemia. Ele está previsto para 2021, esse ano. Eu confesso que eu não vi nenhum movimento na mídia. Na realidade, faz um tempo que eu não acesso o site do IBGE, mas é legal também vocês acessarem e ver as pesquisas que são divulgadas lá. Existe um monte de dado público que vocês podem olhar e que estão lá. Existe um monte de pesquisa. O censo demográfico é uma das muitas pesquisas que o IBGE faz. O censo demográfico, ele tem como proposta exatamente isso, coletar informações de toda a população brasileira, todos do Brasil. Mas, vocês sabiam que o censo não é um censo de verdade? O censo demográfico não é um censo de verdade? Primeiro porque o nosso país ele é um país continental. É difícil alcançar todas as pessoas do nosso país. É bem difícil. O IBGE tem limitações de mão de obra, de funcionário. Ele tem uma limitação financeira, ele não consegue, ele não tem dinheiro para bancar a ida dos seus funcionários nos 4 cantos do país. E isso faz com que o censo demográfico, ele na realidade seja uma pesquisa amostral. Ah, mas então quer dizer que o IBGE está mentindo quando ele divulga a informação do censo, dizendo que é um censo e não é? Não. Existe tecnologia, existe metodologia que permite que o IBGE faça isso, que ele colete o máximo possível de dados da população, né? Ou seja, não vai atingir os mais de 200 milhões, mas atinge, vamos supor, uns 100 milhões de pessoas. Tô meio que chutando, tá? E aí, os resultados obtidos para os 100 milhões viram resultado para os 200 milhões. Os mais de 200 milhões de brasileiros. Esses métodos permitem que são métodos de amostragem no fim das contas, mas o IBGE consegue projetar, tá bom? Então ele possivelmente não acerte com exatidão, mas chega muito próximo da realidade brasileira, tá? E aí tem lá, se vocês quiserem pesquisar, o censo ela é uma pesquisa realizada a cada 10 anos. Então o último censo foi em 2010, era para ser em 2020, não teve por causa da pandemia. Estava previsto, pelo menos a última informação que eu tive era que estava previsto para esse ano, não sei se vai ter, porque ainda estamos em pandemia, e a pandemia está mais grave no Brasil, né? Está muito mais grave do que no ano passado, então não sei não, viu? Eu suspeito que talvez não tenha censo também, coleta de dados para compor o censo esse ano. E aí a amostragem, né? A amostragem, como eu já falei para vocês, é o uso o procedimento de coleta de amostras para tratamento estatístico, né? Então é um processo de dados, processo de coleta de dados para compor amostras. Opa, mudei aqui, desculpa. Amostras, né? E fazer o tratamento analítico em cima disso aí. Tá aqui, ó. O censo 2020 que estava previsto
ele, infelizmente, não aconteceu. O censo ele é usado em diversos setores públicos e privados, tanto para pesquisa acadêmica quanto para gestão pública. Tá? Os órgãos públicos utilizam dados do censo para fazer projeção de gasto, de investimento, né? E dentre outras atividades da gestão pública. Então, é uma pesquisa muito importante que subsidia aí nessas atividades. Né? E aqui eu trouxe uma notícia do G1, tá? Que eu tirei no ano passado, acho que foi aqui, ó, nessa data aproximada, 17 de março de 2020, onde o G1 informou que o censo ele foi adiado, ele estava sendo adiado para 2021 por conta do avanço do coronavírus. E aí, não sei se vocês viram, inclusive está aberto, agora que eu lembrei, hoje eu vi, está aberto concurso para trabalhar no censo, né, para virar, eu esqueci o nome a pessoa que vai lá coletar os dados, que fica andando na rua com o equipamento para coletar os dados das pessoas, o entrevistador. Acho que não é bem assim não que fala, mas é alguém assim. Está aberto. Então, eu acho que vai rolar, né? Lembrei. Outro conceito importantíssimo, variável. O que é variável? Deixa eu olhar a hora. Temos tempo. O que é variável? Variável são as características de pesquisa, né? O que eu quero investigar? Eu quero investigar a idade. A idade vai ser uma variável. E por que chama variável? Porque ela varia. É simplesmente por isso, tá? Se a gente tiver um conjunto de 10 pessoas, por exemplo, se todas tiverem 20 anos, a gente tem uma variável investigada, que é a idade, mas ela, de fato, não vai ser uma variável. Ela vai ser o quê? Uma constante, porque é o mesmo valor para todos. Então, deixa de ser variável e é uma constante, né? Mas o conceito de variável, na estatística, tá? É esse que eu trago aqui desse autor, tá? Do Martínez. Eu conheço esse autor, é um professor da USP, tá? Ele afirma que variável é uma característica de interesse que pode assumir diferentes valores, tá? E aí, isso aqui pode até enviesar, pode fazer com que vocês pensem que variável é só numérica, e não é, tá? Diferentes valores, assim, diferentes aspectos, né? Se for, por exemplo, no sexo, do gênero, né? Masculino e feminino, né? São só dois, mas são diferentes. Então, diferentes aspectos, né? Valores. Mas aí a idade que eu já usei muito como exemplo aqui. Idade, sim, diferentes valores. Ou classificações, né? Que é o que eu trouxe para o sexo aqui. Para diferentes sujeitos, pessoas, organismos, objetos, entre outros, tá? Selecionados para um estudo específico de interesse. Então, esse aqui é o conceito de variável. A gente vai levar isso aqui para a disciplina inteira, tá? A disciplina inteira a gente vai fazer uso desse conceito. As variáveis podem ser divididas em dois tipos. Inicialmente, vocês vão ver que mais ali na frente a gente vai ainda subdividir cada um desses dois. Elas podem ser divididas em quantitativas, que correspondem especificamente a dados numéricos, idade, número de alunos assistindo a aula de hoje, né? E coisas desse tipo. Né? Distância percorrida, né? Quanto que eu fui correr hoje, por praticar atividade física, quantos quilômetros eu corri, quantos metros eu corri. Né? Aí pode ser um dado numérico. Se eu for fazer uma investigação com isso, eu estou transformando essa informação numa variável quantitativa. Qualitativa, né? Qualitativa não é número, é atributo, é adjetivo, é aquilo que não é numérico, né? São as características não numéricas. Então, o sexo da pessoa, o estado civil, né?
a naturalidade da pessoa, é paulista, é mineiro, é paranaense, coisas assim, tá? Então, atributos que não são números. Essa figurinha está no livro de vocês, tá? Essa figura, essa imagem, né? Então, começa aqui mostrando um retângulo com a palavra variáveis inicialmente e mostrando as subdivisões, tá? É disso aqui que eu vou falar já, tá? Percebe que inicialmente a gente falou que as variáveis, ou uma variável, pode ser de dois tipos possíveis, que são as quantitativas e as qualitativas, mas perceba que cada uma delas se subdivide em outros dois tipos. Então, existe o que a gente chama de quantitativa discreta e quantitativa contínua, por exemplo, continuam sendo números. No entanto, o que diferencia um tipo do outro? Vamos ver já. Qualitativa também, tem essa subdivisão aqui, eu estou rabiscando tudo, né? Ordinal e nominal, o que diferencia um do outro, vamos já falar. Tá aqui. Né? Tá aqui. As quantitativas discretas, elas basicamente são originárias de processos de contagens. Tá? Número de alunos assistindo aula, número de alunos matriculados em administração, número de alunos matriculados em RH, número de alunos matriculados em logística, número de pessoas do sexo feminino, número de pessoas do sexo masculino, tá? Número de pessoas empregadas, número de alunos aqui, vamos supor, desempregados, tá? Número de alunos casados, solteiros, e coisas assim. E já as contínuas, as quantitativas contínuas, elas basicamente são originárias de medições, tá? A idade, por exemplo, é um caso que a gente considera como quantitativa contínua, porque na prática a idade ela não muda assim, do 21 para o 22, né? É que a gente faz isso para simplificar a informação. Mas, por exemplo, quem tem 21, hoje, vamos supor, hoje é o meu aniversário, eu completei 21 anos, mentira, que faz tempo que isso aconteceu, tá? Mas, por exemplo, completei 21 anos hoje eu tenho exatamente 21 anos, mas amanhã eu vou ter 21 anos e um dia, e depois 21 anos e 2 dias, aí depois 21 anos e 3 dias, e tantas horas, e tantos minutos, né? A idade é uma medida considerada como contínua, tá? Quantitativa contínua por conta disso. Porque ela tem esse aspecto aí, tá? Medições como volume, distâncias, velocidades, aí tem vamos supor, a medição da pressão arterial, né, a altura das pessoas, a circunferência abdominal, o cálculo do IMC, né, que a gente usa a altura e a massa corporal, né, na realidade que a gente chama de peso, que é a nossa massa corporal, né, o peso ele os físicos não têm lá a sua definição correta para peso, né, que aí depende da gravidade, coisas assim. E as qualitativas, né? Como eu mostrei lá naquela figura, elas se dividem em nominais e ordinais. Tá? O que é isso, né? Nominal e ordinal. Né? Ordinal vem de ordem, ou seja, que a gente consegue fazer uma ordenação do mais fraco para o mais forte, ou do mais baixo para o mais alto, do mais fraco para o mais intenso, tá? Coisas assim. Quando a gente consegue ordenar alguma informação, e ela não é numérica, tá? A gente tem um aspecto que, se a gente for fazer uma investigação com isso, a gente chama isso de variável quantitativa dita ordinal. Quando a gente não consegue fazer isso e aquela informação não é numérica, a gente vai ter uma qualitativa nominal. Tá bom? Uma qualitativa nominal. Aí, exemplo. Vamos exemplificar. Já que eu exemplifiquei ali para as quantitativas, vamos exemplificar para as qualitativas. Nominal. Cor.
Azul, amarela, verde, branca, preta. Tem ordem isso aí? Eu consigo ordenar? Primeiro é a cor branca, depois é a cor preta, depois é a cor amarela, depois é... Isso é verdade? Isso não é verdade. Não tem em lugar algum que as cores são ordenadas assim, né? O sexo, masculino, feminino. Licença, professor. Oi? No caso das cores, tipo, nem se a gente estiver falando de uma paleta de cores, que eu vejo como É na gradação, né? Aí você está considerando gradação, sim. né? Então, cuidado, eu não tô falando de paleta, falando de cores Okay. simples, tá? Okay. Cores simples. A ordenação, eu estava falando de sexo, masculino e feminino, né? Quem vem primeiro, masculino, depois feminino, ou primeiro feminino e masculino? Aí tem uma briga de gênero, né? Isso não existe, tá? Isso não existe. Na ordenação, a gente pode considerar, por exemplo, a intensidade de uma dor, tá? Ou então a escolaridade, a intensidade da dor. Uma dor fraca, uma dor moderada, uma dor intensa. Percebe que aí a gente vê que existe isso, né? A questão da escolaridade, eu posso ordenar de acordo com o que é estabelecido. Primeiro é o fundamental, depois é o médio, o ensino superior. Tem essa ordenação existe, né? Enfim, e são esses os exemplos, tá? A questão das cores, realmente, quando a gente fala da gradação, que aí vem o conceito de paleta, de fato é possível. Mas percebe que originalmente não tem, tá bom? Eu acho que quando se fala disso, é quem trabalha com desenvolvimento web ou coisas de produção de conteúdo, né? Coisas do tipo assim. Quem trabalha com muita produção de visualizações. Vamos falar de amostragem? Ainda é 8h30, temos 20 minutos, dá tempo. Tá? Temos 20 minutos aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho, gente. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver quantos slides a gente ainda tem. Tô vendo isso. Então eu tô aqui no... Tá, 28. Então tá bom. Vou voltar lá. Vamos falar de amostragem. Que basicamente seria o conceito que a gente já explorou, mas a gente vai entrar um pouquinho agora nas técnicas de amostragem existente. Tá? Não que eu queira transformar vocês em amostristas profissionais, né? Mas que vocês possam ser apresentados aos métodos e saber que eles existem, para que quando vocês forem, por exemplo, participar de algum trabalho que exija a construção de uma amostra com o uso de um procedimento oficial, né, que vocês saibam minimamente conversar com algum profissional que vai fazer esse tipo de levantamento e você compreenda o que ele diz e eles compreendam o que você dirá também, tá? Então, vamos lá. Só para reforçar, né, a amostragem ela é uma coleta parcial de uma população que vai motivar, na realidade, vai ser motivada pela intenção de um estudo de alguma ou algumas, tá? Por isso esse S aqui entre parênteses, característica ou características, né? Quando que a gente faz a amostragem? Primeiro, quando a gente não consegue atingir toda uma população. Se eu definir uma população do meu interesse para uma investigação, seja ela no mundo corporativo, seja ela no mundo acadêmico, mas quando eu definir a população do meu interesse, é uma população que a gente chama de população-alvo, tá aqui, ó, tá bom? População-alvo, tá? Então, é a população que eu defini e delimitei, que nem o exemplo que eu usei agora, há alguns minutos atrás, quando eu falei da população de alunos matriculados na disciplina de métodos quantitativos. Eu defini a população, consegui delimitar. Então, todo mundo, né? E ainda posso delimitar mais ainda, posso dizer assim, todos os alunos matriculados na disciplina de métodos quantitativos na unidade da Anhanguera de Sumaré. Então, delimitei mais ainda. Então, percebe? Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue
definir uma população, e quando a gente consegue definir uma população, a gente está transformando essa população numa população-alvo, que é como se estivesse cercando, né, um alvo que tem algo que a gente tem interesse. E aí, delimitada essa população, eu vou saber se eu vou conseguir atingi-la, né, alcançá-la ou não. Quando a gente não consegue alcançar toda uma população, a gente não vai parar a pesquisa, né, o trabalho. A gente vai recorrer a um procedimento de amostragem para dar andamento no trabalho. E aí, veja só, muitos fatores implicam na impossibilidade de se trabalhar com um censo, né, ou uma população toda. Fator temporal, né, não tenho tempo suficiente. Fator financeiro, eu não tenho dinheiro para investir no trabalho completo. Eu não tenho profissional, eu não tenho mão de obra suficiente para que todos possam ir a campo, por exemplo, e coletar. E aí o campo ele é bem amplo, né? Informação de toda a população e coisas, dentre outros fatores que delimitam o estudo populacional. Tá? Então, isso vai motivar o uso de uma amostra, de uma tecnologia de amostragem. Tá? E como eu disse para vocês, nos métodos quantitativos, a tecnologia de amostragem, nos métodos estatísticos, ele não pode ser realizada de qualquer jeito. Existem técnicas que já foram produzidas, já foram construídas e validadas por pesquisadores lá no passado. E são a elas que a gente tem que recorrer quando for fazer um estudo amostral. Tá bom? Eu vou apresentar aqui alguns, vou apresentar exemplos, e já digo de antemão que o que eu vou apresentar aqui é um pontinho no mundo que existe, aí da amostragem. Vamos lá. Já justifiquei por que a gente usa amostragem, né? Então, vocês leiam isso depois. As técnicas de amostragem são métodos que foram criados para garantir o que a gente chama de representatividade. Um palavrão, né? Representatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, lembra de um exemplo que eu já usei nessa aula de hoje. Vocês suponham que eu tenho a população de alunos matriculados na disciplina de métodos quantitativos na Anhanguera de Sumaré, minha população. Tá, beleza, mas aí eu estou com pouco tempo, eu tenho 2 dias para levantar 2 informações desses alunos que estão matriculados nessa unidade na disciplina de métodos quantitativos. Eu preciso saber a idade e eu preciso saber se estão empregados ou não. 2 informações que são do meu interesse. Então, são os aspectos que eu quero investigar nessa população. Mas eu só tenho 2 dias para apresentar um resultado para o diretor da faculdade. E aí, hein? Vocês são muitos. São muitos. Eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir falar, eu não tenho contato de todos, né? Eu não tenho o e-mail de todos, enfim, não vou conseguir. O que eu vou fazer? Vou chegar para o diretor e dizer, professor, não consigo fazer. Aí o que ele vai fazer? Vai me demitir, né? Mas veja só, eu posso recorrer a uma amostra. Em vez de ir em busca da população, eu posso usar uma amostra. Mas não pode ser qualquer amostra. Não pode ser qualquer amostra. Tem que ser uma amostra que represente bem vocês. E aí é que entra esse adjetivo aqui, né? De representatividade. Ou seja, a informação de idade, e aí, vejam só, a representatividade, ela só vai ser interessante para aqueles aspectos que eu estou investigando. E se ela não representar bem os outros? Para essa pesquisa, ó, é indiferente, tá? É indiferente. O importante é que ela seja representativa para aquilo que eu estou investigando. Então, essa amostra que eu vou calcular,
com a técnica uma das técnicas que eu vou mostrar para vocês, ela vai ter que representar bem, para o meu exemplo, a idade desse conjunto amostral, ele tem que ter os aspectos semelhantes com a idade da população de onde ela foi retirada. Da mesma forma, o percentual, vou já usar essa informação, já pensando na manipulação, o percentual de empregados da minha amostra tem que ser igual ou muito próximo ao percentual, desculpa, ao percentual de empregados da população. Isso significa representatividade, tá? E aí as técnicas de amostragem, elas garantem isso, tá? Elas garantem isso. Então, a representatividade dos resultados em relação à população, tá? De onde elas foram extraídas. Então, elas vão ser, né? Os resultados, eles vão ser um reflexo, né? Vão representar bem a população original. Muito bem. Licença, professor. Pois não, fique à vontade. Então, vou pedir para o senhor voltar um pouquinho na parte da representatividade, porque pelo menos eu entendi que quando você diz representatividade, para você ter isso, que você tem que pegar assim, uma parte igual ou uma grande parte da população. Eu entendo que assim, você tem que fazer quase a pesquisa com todos os alunos. Não. É isso? Se eu estiver errada... Na realidade, não é bem assim. Justamente, as técnicas de amostragem, esse número vai variar, tá bom? Vai variar, depender de uma série de fatores. Mas, assim, sendo bem simplista, a amostra que vai ser composta, extraída da população do meu interesse, que é aquela população-alvo, ela vai ter um determinado número, e esse número, ou essa quantidade de componentes da amostra, vai ser um número que eu vou poder manipular. É por isso que a técnica existe, porque ela vai, com a informação que eu vou inserir nos cálculos, eu vou conseguir construir um número adequado que eu possa trabalhar. Só que isso não vai prejudicar as características da população em relação a essa mudança me fugiu a palavra, mas estratégia, é isso. Essa estratégia que eu estou adequando para poder continuar o meu trabalho. Não sei se eu consegui responder, mas eu vou só tentar ser mais simples. Assim, eu vou conseguir chegar numa quantidade que vai ser a minha amostra, e essa quantidade ela vai ser palpável, ela vai ser factível, tá? Eu vou conseguir manipular, só que ela tem uma vantagem. Ela não será prejudicada, a pesquisa ou o trabalho como um todo não será prejudicado por conta dessa mudança de população para amostra, porque os resultados que eu obtiver na amostra vão ser semelhantes ou iguais ao resultado da população. Tá? As técnicas de amostragem garantem isso. E essa situação é o que é chamada de representatividade, ou seja, a amostra vai representar bem a população no aspecto que eu estou investigando. É muito difícil a gente ter uma amostra que ela seja representativa de todos os aspectos de uma população. É muito difícil, é praticamente impossível. Então, é por isso que eu estou delimitando. Se eu vou usar o exemplo que eu trouxe, tá? Se eu disse que eu estou querendo investigar a idade de vocês e saber se vocês estão empregados ou não, são só dois aspectos. Então, o que me interessa, né, em questão de representatividade vai ser só desses dois aspectos. Ah, mas aí se tiver mais homens, tiver mais mulher. Eu não estou investigando o sexo de vocês.
Ah, mais casados, tem mais casados do que solteiro. Eu não estou investigando o estado civil de vocês. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu sim, professor. Obrigada. Mas eu que agradeço. Por favor, participem. Eu estou falando sozinho aqui. Muito obrigado, tá? Deixa eu olhar aqui. Faltam 5 minutinhos, vamos continuar. Deixa eu só ver aqui na outra tela. Deixa eu ver o que eu tenho de slide ainda para apresentar. Só um pouquinho, gente. Dá para eu apresentar mais 2 slides. Então, vamos lá. Ó, então, aqui, né? Tinha mudado para aqui. Então, antes de todo o trabalho estatístico, né, de manipulação de dados, lembra lá aquele fluxograma que eu mostrei? Então, a coleta, ela é parte do trabalho inicial. Mas para coletar, eu preciso mensurar o tamanho da minha amostra. E aí, mensurar o tamanho da amostra é justamente calcular esse N, tá? Vamos dizer assim, o N, que vai ser justamente o número de elementos que a minha amostra vai ter. Entenda elementos como número de pessoas, número de animais, número de objetos e coisas assim, a depender do que é a minha população, né? Número de carros, número de cidades, número de residências e coisas assim. O IBGE, por exemplo, ele investiga, ele faz pesquisas domiciliares, né? Então, quando ele está calculando lá os procedimentos de amostragem deles, o elemento, a unidade de análise, a unidade de amostral do IBGE, são as residências, que eles chamam de domicílios, tá? Então, vamos lá. Na região de Campinas, quantos domicílios eu tenho que pesquisar, tenho que entrevistar? Aí ele usa lá, obviamente que tudo isso é feito com software, né? Feito no computador. E aí chega-se a um determinado número, né? Obviamente que a gente precisa fornecer parâmetros, né, para o software, para que ele possa fazer esse cálculo. E aí ele chega lá no número de 300, fictício também, tá? Chegou em 300 domicílios. Beleza, então a gente tem que ir, mas em que região? Aí é na região só. Aí fica a critério de onde é mais fácil entrevistar, onde é mais fácil alcançar pessoas, coisas do tipo assim. Tá bom? Então a coleta ela é uma etapa bastante trabalhosa, né? Que em geral ela é um tanto desmerecida, principalmente no campo corporativo. Pelo menos assim, é difícil falar. Porque como eu não atuo, não estou atuando no mundo corporativo e atuei pouco em toda a minha vida profissional, mas assim, do pouco que eu vi, que eu acompanhei, eu não via essa etapa de análise de projetos e de processos. A etapa da coleta ela era bem subvalorizada. No campo acadêmico, isso já muda um pouco, porque as pesquisas, inclusive até porque os comitês de ética em pesquisa, eles exigem que toda pesquisa passe por um procedimento de coleta adequado. Assim, aí eu estou falando um pouco da minha experiência. Por favor, se eu estiver equivocado, contribuam, tá? Por favor. Então, continuando. Dependendo do tipo de unidade amostral, como eu falei para vocês, o que é a unidade? É é o elemento individual, né? Se eu vou entrevistar a idade dos alunos matriculados na disciplina de métodos quantitativos, a minha unidade amostral vai ser um aluno, um aluno, porque eu vou extrair de cada aluno a característica do meu interesse. Considerando que eu vou extrair duas, né, do mesmo aluno, eu vou extrair de cada um a idade e a informação se ele está empregado ou não. Né? Então, a minha unidade amostral, nesse caso, seria um aluno. Mas aí eu estou interessado em de pesquisar cidades.
né? Eu quero pesquisar as cidades da região metropolitana de Campinas. E aí, como são 20 cidades, né? A depender do tipo de característica, eu posso usar todos. Não, mas aí eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para ir em todas. Aí faz-se um procedimento amostral. E aí, a unidade amostral, nesse caso, seriam as cidades. Campinas, não, eu quero saber uma informação por bairro, né? E aí os bairros seriam as nossas unidades amostrais e coisas do tipo. Então, essas coisas precisam ser muito bem definidas na etapa que a gente chama de planejamento de trabalho, tá? Planejamento de pesquisa, é onde a gente constrói a documentação, que a gente vai definir qual é o nosso objetivo, qual é o problema que a gente está enfrentando, né, que a gente está querendo resolver, se a gente tem alguma pergunta para responder, como que eu vou trabalhar, então é a metodologia, né, o que eu pretendo alcançar, qual vai ser as informações que eu vou coletar e coisas do tipo assim. Tudo isso tem que estar em um documento chamado protocolo de pesquisa, tá? E aí isso vale tanto para o corporativo quanto o mundo acadêmico. E aí, antes do nosso intervalo, rapidinho, só para dizer, os métodos de amostragem também se dividem, assim como muitos outros conceitos que eu já apresentei aqui, tá? Eles se dividem em dois grandes grupos, que são os métodos probabilísticos e os métodos não probabilísticos. E aí, quando a gente voltar do intervalo, eu explico qual é a diferença entre esses dois tipos de amostragem, tudo bem? Vamos fazer o intervalo, olha, são 10 para as 9, às 9h10, que são 20 minutos, a gente retorna. Tudo bem? Alguém quer falar? Não, né? Então vamos fazer? Não, tranquilo. Alguém quer falar? Bem, acho que não. Então tá bom, gente, vamos lá fazer o intervalo. Eu vou parar um pouquinho a gravação, tá bom? E aí depois eu retomo a gravação de novo, só para não ficar esses 20 minutos aqui parado. Até depois.